DTMs, né? O que que é uma DTM? O que que é uma classificação de dor orofacial? Depois, nervo trigêmeo, cefaleias, enxaqueca, cefaleia cervicogênica. E o que que a gente tem, então, de evidências de DTMs e cefaleias, tá? Então, em primeiro lugar, vamos lá. O que que seria, então, em primeiro lugar, articulação temporomandibular? Eu sei que eu não tenho apenas uma articulação, eu tenho duas articulações temporomandibulares. Então, são duas articulações que conectam um osso só, que é a mandíbula, que é um osso móvel, com o crânio. Então, o que acontece em uma articulação vai reverberar na outra. E o que vai também fazer com que haja articulação da mandíbula com o crânio são os dentes. Portanto, não tem como avaliar uma TM sem observar a boca e os dentes e a língua. Por isso mesmo que ela é complexa. É uma mandíbula, duas articulações e tem os dentes. Vamos dizer, são três articulações diretas. Além disso, ela é sinovial, ela é gínglimo-artrodial, então ela faz movimento de rotação e de translação, e é uma articulação composta. Por que que ela é considerada composta? Aqui só tem o elemento ósseo, eu tenho um disco nessa interface, que ele é considerado também como um terceiro osso. Então, nessa imagem dá para ver melhor, eu tenho um côndilo, eu tenho um disco articular, e aqui eu tenho osso temporal. Terceiro osso, porque eu tenho uma articulação distinta do disco com o côndilo e do disco com o osso temporal, tá bom? Generalidades da TM, pessoal, não é o objetivo da aula. Mas e aí? Já que eu falei da TM, e o tópico da aula é DTM cefaleias, e a DTM, qual que seria a sua classificação da disfunção temporomandibular? A DTM que é a disfunção temporomandibular, ela é um termo usado para descrever uma série, olha só, distúrbios dolorosos e não dolorosos. Por que não dolorosos que eu estou falando que pode ser um distúrbio, uma desordem? Tem pacientes que têm estalido, não tem dor. Tem pacientes que têm crepitação, que é aquele barulho de papel amassado, e não tem dor. Mas é uma DTM? É uma disfunção temporomandibular ou é uma desordem temporomandibular? E vai afetar o quê? Na DTM vão ser afetados, né, pessoal? Os músculos da mastigação, a articulação temporomandibular e estruturas contínuas, como a coluna cervical, como o crânio. É uma estrutura contínua a articulação temporomandibular. Então, a DTM, distúrbios dolorosos ou não dolorosos, que afetam os músculos da mastigação, da TM e suas estruturas contínuas. Essa classificação, ela é da IASP, de 2020. Mas eu sei que a DTM, ela faz parte do quê? Das dores orofaciais. Então, toda DTM, ela também é uma dor orofacial, tá bom? Mas antes disso, a gente tem o critério DC. Para quem não sabe o que é o critério DC, é um critério de pesquisa diagnóstica. No critério DC, a articulação temporomandibular, a sua disfunção, ela é dividida em eixo 1, que é o eixo físico, e o eixo 2, que eu não coloquei aqui, que seria o eixo emocional. Seria a causa emocional das DTMs. Mas dentro do critério DC, olha só que interessante. Eu tenho também a dor de cabeça atribuída à DTM. Eu coloquei aqui só como uma curiosidade para vocês, já que a aula é de DTM e a aula também é sobre cefaleias, eu tenho também uma dor de cabeça atribuída a DTM. Isso é uma classificação internacional que ela é usada. E como que seria essa dor de cabeça atribuída a DTM? É uma dor de cabeça, olha que interessante, na área temporal, que ela vai, por isso que é dor de cabeça, tá? Dor de cabeça na área temporal, em que ela vai ser modificada pelo movimento da mandíbula, função ou parafunção. O que que seria uma função da mandíbula? Quando eu falo, eu vou falar, vou dar uma aula, vou dar uma palestra. Depois de uma meia hora falando, eu vou falar, nossa, me deu uma dor de cabeça. Isso é uma dor de cabeça atribuída a DTM, porque eu estou movimentando minha boca uma função e piora o meu sintoma. Eu tenho uma dor de cabeça quando eu falo muito. Ou tem paciente que fala, depois que eu masco chiclete, eu tenho dor na área do temporal. O mascar chiclete seria o quê? Quem faz meu curso já sabe.
Mascar chiclete é uma parafunção. Não somos vacas para ruminar, não somos ruminantes para mascar chiclete. Então, a pessoa está lá mascando chiclete, que é um movimento parafuncional, porque a gente masca, a gente mastiga de um lado para o outro para engolir. E quem masca chiclete só movimenta em charneira e é só um lado, é totalmente parafuncional e não engole. E quem viu o que eu postei faz pouco tempo vai ter até alteração intestinal, quem masca muito chiclete, porque engole ar, então dá distensão abdominal. Voltando, né? Então, uma dor de cabeça atribuída a DTM é uma dor de cabeça na área temporal. Peraí que eu estou colocando gente aqui. Eu tenho uma dor de cabeça na área temporal modificada com o movimento da mandíbula, função ou parafunção, tá bom? Então, essa é a dor de cabeça atribuída a DTM, dor intemporal. E o que que seria a dor orofacial que eu estava falando antes? Lembra que eu disse que as DTM nos slides anteriores? Uma DTM faz parte da dor orofacial. Então, uma dor orofacial é qualquer dor percebida na face ou cavidade oral causadas por doenças ou distúrbios das estruturas regionais, disfunção do sistema nervoso ou por encaminhamento de fontes distantes. Frigir dos ovos, dor facial, é qualquer dor percebida em face ou cavidade oral, mas eu vou explicar isso já já um pouquinho melhor para vocês, tá bom? E agora acho que vai ficar mais claro para vocês desse paper. Então, eu posso ter uma cefaleia ou uma dor facial crônica. Como é que eu vou poder classificar que existe realmente uma cefaleia crônica ou uma dor orofacial crônica? Tanto que esse jornal é de dor crônica, tá vendo? Aqui do PEN. Eu tenho que ter pelo menos 2 horas por dia, em pelo menos 50% dos dias, por mais de 3 meses. Então, tanto a cefaleia quanto a dor orofacial, para serem consideradas crônicas, pelo menos 2 horas por dia, em pelo menos 50% dos dias em 3 meses. Mas olha o que eu vou falar agora aqui. A cefaleia, ela é causada por um comprometimento do primeiro ramo do trigêmeo. E a dor orofacial crônica, segundo e terceiro ramo do trigêmeo. Isso quer dizer o quê? Eu sei que o primeiro ramo do trigêmeo vai pegar até o globo ocular. Então, aqui é cefaleia. Agora, uma dor que vai pegar a região, segmento de segundo e terceiro ramo do trigêmeo, é uma dor orofacial. Tá bom? Tudo bem até agora com vocês? Esqueci de falar, gente, quem está entrando. Eu estou perguntando porque já faz parte de mim, mas as dúvidas, por favor, também a gente vai colocar depois. No final, eu vou tirar a dúvida de vocês. Se vocês quiserem escrevendo no chat também, na mensagem, depois eu vou tirar todas as dúvidas, tá bom? Então, cefaleia, 5.1, dor orofacial crônica, dor orofacial 5.2, 5.3. Já que eu estou falando de 5.1, 5.2, 5.3, vou fazer uma pausa agora com vocês, porque a gente já falou sobre DTM, que eu vou colocar aqui no próximo slide, porque já falou de DTM, já falamos sobre dor orofacial, e vamos fazer brevemente, então, já que eu falei de 5.1, 5.2, 5.3, uma revisão do trigêmeo. Então, já falamos sobre isso. E vamos agora falar um pouco, né? Eu vou falar para vocês um pouquinho para revisar os conceitos do nervo trigêmeo, porque isso vai ser muito importante também para a gente entrar no assunto das cefaleias e das enxaquecas. Então, vamos falar agora sobre o nervo trigêmeo. Nós temos aqui nesse exemplo, nesse slide aqui, os dois pares de nervo craniano. Então, se eu for pegar aqui, ó, vou ampliar o trigêmeo, 5.1, 5.2, 5.3. Estou ampliando. E aqui está a imagem para vocês. 5.1, 5.2, 5.3. O que que a gente vai observar? Seta verde. Então, a seta verde aqui, 5.1, 5.2, 5.3. O que que seria essa seta verde? É o componente aferente que conduz os impulsos receptores periféricos para o sistema nervoso central, relacionados à sensibilidade somática da face. E a seta vermelha que está aqui, ó, tá todo mundo acompanhando minha seta? A seta vermelha. E o que que ela quer dizer, essa seta vermelha? São os componentes eferentes, que transportam os impulsos motores dos comandos centrais para a musculatura esquelética oriunda do primeiro arco faríngeo. 5.1, 5.2, 5.3, aferente, seta vermelha, 5.3, eferente, tá? Portanto, o trigêmeo
É o maior e um dos mais complexos pares de nervos cranianos, devido às suas conexões, pessoal, olha só, com terceiro, quarto, quinto, oitavo, nono, décimo par craniano e com o sistema simpático. Essas comunicações elas são feitas através da formação reticular. Peraí, colocando mais gente aqui. Pronto. E olha só que interessante. A parte sensitiva do trigêmeo, pessoal, 170 mil fibras. E a parte motora, 7.700 fibras. Portanto, o nervo trigêmeo é o quinto par dos 12 pares de nervos cranianos. Possui três divisões distintas: ramo oftálmico sensitivo, ramo maxilar sensitivo e o ramo mandibular, que ele é misto. Ele é sensitivo e é motor. E é a principal fonte sensitiva somática geral da cabeça. De novo, ramo oftálmico sensitivo 5.1, ramo maxilar sensitivo 5.2, ramo mandibular sensitivo e também tem motor 5.3. Para a aula de hoje, eu vou falar só do sensitivo, tá, gente? Não vou ficar na parte motora. Aqui um exemplo. De novo, 5.1 está em azul. Lembra, 5.1, cefaleia. 5.2, 5.3, dor orofacial. E aqui eu estou falando nos pontos que ele está emergindo do crânio, né? O forame supraorbital 5.1, infraorbitário 5.2 e o forame mentoniano 5.3. E qual que seria a origem das raízes sensitivas e motoras? Elas estão localizadas na face anterolateral da ponte. E aqui é o Queria trabalho saber que ele está a fazendo. construção de apresentação de cada tema, na primeira parte da artigo, questão como a simpatia resolve. Acho que pode ser uma boa. Gostei, gostei. Acho que pode ser isso mesmo. Ô, Gostei. Mary Jane, seu microfone tá aberto. Obrigada, Mi. Obrigada, Mi. Não estava entendendo quem estava falando, se era pergunta ou se não era pergunta, que eu estava reconhecendo a voz. Mary Jane. A Mary Jane? Ah, então tá ótimo. A origem das raízes sensitivas, portanto, gente, estão localizadas na face anterolateral da ponte. Olha só isso, a raiz sensitiva, pessoal. Ela é mais lateral e volumosa, 40 a 50 filetes delgados. É muito grande. E a raiz motora, a gente tem 8, desculpa, tá? 8 a 16 filetes que se fusionam no tronco arredondado. Então, de novo, mais uma imagem do 5.1, 5.2 e 5.3. E vocês vão reparar aqui que tem o quê? 5.1 oftálmico, 5.2 maxilar e 5.3 mandibular. E nós temos aqui o gânglio trigeminal. O gânglio trigeminal, ele ocupa um recesso, cavo ou espaço trigeminal ou cavo de Meckel, da dura mater. E aonde que fica, então, o gânglio trigeminal? Próximo ao ápice da porção petrosa do osso temporal. Eu quero que vocês observem aqui nessa imagem, olha só a relação com a dura mater que ele possui. Aqui está o gânglio trigeminal, tá? E olha só, vocês estão vendo aqui tracejado? Aqui é a raiz sensitiva. Olha que louco a raiz motora como é pequenininha. Que é esse tracejado. Estão vendo todos? Raiz sensitiva grandona e a raiz motora pequenininha, que está aqui embaixo, tá? De novo, mais uma pausa. O sistema trigêmeo vascular, que é o que a gente vai estar estudando também, agora em relação a enxaquecas, tá? Que era muito importante. O que que seria? O sistema trigêmeo vascular se refere a uma rede de neurônios originários do gânglio trigeminal que nervam os vasos sanguíneos cerebrais, incluindo a dura mater. Por isso que eu estava falando já anterior, no slide anterior, do gânglio de Gaster com tênis do cerebelo. Então, eu estou falando que o sistema trigêmeo vascular vai inervar os vasos sanguíneos e a dura mater. E vamos revisar aqui um pouquinho a dura mater, tá? Então, aqui é uma peça craniana, fosse do cérebro, tenda do cerebelo. Aqui é um esquema, acho que é do Barral. E aqui ele está demonstrando o quê? Que tem inervação. E como a vascularização, como a parte vascular está próxima de toda a dura mater.
E o que que eu acho que é bem importante, que, assim, a gente montando aula, a gente acaba aprendendo também bastante, né, Fabiana? E muito a gente acaba aprendendo quando a gente monta uma aula. Sem dúvida. E olha só o território do nervo maxilar, da dura mater, que é o foice do cérebro. Aqui eu tô com o nervo mandibular e azul é o nervo oftálmico. Vocês estão vendo que o nervo oftálmico, ele também vai estar inervando a região posterior da foice do cérebro.
Portanto, já falamos sobre classificações, o que que é uma DT, uma TM, o que que é uma DTM, dor facial, nervo trigêmeo. Só que, para a gente poder falar de cefaleias, que é uma coisa que não é muito habitual, a gente vai fazer uma pausa, porque a gente vai ver definições de cefaleias, porque não tem como eu falar sobre enxaqueca se a gente não sabe quais são as cefaleias primárias. Não tem como eu falar de cefaleia cervicogênica se eu não entender que ela é uma cefaleia secundária. Então, são termos, a gente tem que dar um retrocesso, né? A gente tem que estudar a teoria da teoria, o início, para poder entender depois as associações. Então, classificação internacional das cefaleias. Eu tenho as cefaleias primárias e as cefaleias secundárias. Quais são as cefaleias primárias? A enxaqueca, cefaleia tipotensional e as cefaleias trigêmino-autonômicas. Espera aí. E o que que são as cefaleias secundárias? São cefaleias secundárias a algo. São cefaleias atribuídas a traumatismos, a distúrbios vasculares, infecções e outros. A cefaleia cervicogênica, ela é considerada como uma cefaleia secundária. Então, concluindo, isso é muito importante. As cefaleias primárias, que são essas, não têm uma causa identificável estrutural ou metabólica. Elas são classificadas com base nos seus sintomas. Isso é muito importante. Então, com base nos sintomas, que é classificado se é uma cefaleia tipo enxaqueca, tensional ou trigêmino autonômica. Já as cefaleias secundárias, eu tenho uma causa identificável que pode ser tratada, tá bom? Cefaleia tipo tensional, 60 a 80% da população, aquela faixa de pressão ao redor da cabeça. Geralmente é bilateral. Lembra a cefaleia tibial DTM? Que eu falei logo no começo da aula? Aquela cefaleia na área de temporal, que é atribuída à função ou parafunção da boca. A cefaleia hipotensional, não, ela é constante. Associada à dor no ombro, pescoço. Qual que são os fatores de risco? Má qualidade do sono, estresse, ansiedade, população jovem. Cefaleia hipotensional. As enxaquecas. Essa imagem está errada, tá, gente? Porque a enxaqueca não pega a face, segundo e terceiro ramo, tá bom? Ela vai pegar aqui a região de frontal e vai até atrás. Enxaquecas, 15% da população, ainda bem, né? Que não é 80 igual ao outro. Intensidade, gente, moderada a severa. Latejante e pulsátil, geralmente unilateral. Lembra? Tensional, bilateral. Náusea, vômito, fotofobia, fonofobia. Pode ser com ou sem aura. Um terço possui aura, que são os estocomas. Dormência, formigamento, fraqueza muscular. E é crônico e causa consequências sociais. E as cefaleias trigêmino-autonômicas, exemplos, cefaleia em salpos, que são as cefaleias dos suicidas, classificadas. Forma cefaleia trigeminal autonômica, ainda bem que é só 0,1% da população. Cefaleia unilateral associada a sintomas autonômicos como lacrimejamento e congestão. Essas são as cefaleias trigêmino autonômicas, tá bom? Eu fiz só um apanhado do que são as cefaleias primárias e secundárias, definições, isso é importantíssima. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a enxaqueca, que tem relação direta com o sistema trigêmino vascular. Então, o que que seria uma enxaqueca? É um distúrbio encefálico da modulação sensorial de caráter episódico. Então, tem episódios de enxaqueca herdado, é genético, que resulta em disfunção e hiperexcitabilidade do tronco cerebral ou de estruturas do gencéfalo. E as crises variam na intensidade, duração e frequência e presença dos sintomas associados. A crise de enxaqueca pode ser dividida em 4 fases. Então, antes de eu ter as fases da enxaqueca, o paciente ele vai ter fatores de triggers que podem estar aguçando ou não. Eu sei que eu tenho genético. Quais são as predisposições? Existem mulheres que falam períodos menstruais, alteração hormonal, pode ser um gatilho. Aquela paciente que fala, toda vez que eu vou menstruar, eu tenho enxaqueca. Pode ser pacientes que têm pouca hidratação, se eu bebo pouca água,
Já tem fator genético incluído. Pacientes falam, bebo pouca água, estou desidratado, tenho enxaqueca. Já atendi muita criança que vinha no consultório, os pais relatavam, ele é que nem eu, se ele fica o dia inteiro sem beber água, é mais fácil ter crise de enxaqueca. Ciclo circadiano, pacientes já são predisponentes, não tem uma boa noite de sono, não tem um bom relaxamento, um bom ciclo do cortisol, cortisol melatonina, se tem predisposição genética, pode ser que isso faça com que aguce a enxaqueca. Pacientes falam, tô mudança, tô com problema no trabalho, não tô conseguindo dormir bem, não tô me hidratando bem, vão ter, fatalmente, são gatilhos para enxaqueca. E como é que eles sabem que vai entrar enxaqueca? Eles têm sinais. Eles falam, vai me dar enxaqueca. Então, tem a fase do pródromo ou premonitória. São 3 dias pré a crise. O que eles vão ter? Fadiga, irritabilidade, depressão, bocejo constante, dificuldade na concentração. Aura pode ser de 5 a 5 minutos antes da crise ou junto com a crise. Pontos cegos, manchas coloridas, flashes de luz, cintilações na visão, confusão mental, formigamento, pode espalhar pelo rosto, fraqueza muscular. E a aura tende a durar de 5 a 10 minutos, podendo chegar a 60 minutos. Já falei, né? Tá repetido aqui. E é interessante que essa fase premonitória, os pacientes, eles falam, por exemplo, é muito comum, que eles ficam até, o cheiro fica muito aguçado, luzes que eles veem, e eles falam, vou no banheiro, o cheiro de urina no banheiro já começa a me passar mal, então é como se ficasse tudo muito aguçado, o que eles falam. E ora a crise da cefaleia mesmo. É uma dor de cabeça unilateral, latejante, tem enjoos, vômitos. Piora também com o movimento. Hipersensibilidade também na cefaleia, principalmente, tá, gente? A estímulos sensoriais. Fotofobia, olho, fonofobia, som e sensibilidade a cheiros. E eu tenho a fase de pródromo resolução, que é uma ressaca que tem o corpo. Fadiga, dificuldades de concentração, compreensão, rigidez no pescoço. E vai ter uma dor de cabeça leve e residual. Pessoal, vocês não têm ideia o quanto que a fisioterapia ela ajuda os pacientes com enxaqueca, principalmente quando a gente está trabalhando nessa fase aqui de pródromo resolução. Não aqui na fase aguda, tá, gente? Mas a fase de resolução a gente consegue ajudar muito, principalmente no tratamento, no manejo da enxaqueca. E qual que é essa fisiopatologia? Entende-se que as crises são resultado de uma disfunção de excitabilidade cortical, inativação do sistema trigêmeo vascular, que ocorre em indivíduos suscetíveis a fatores genéticos e ambientais. Fatores como estresse, alimentação, variação hormonal no ciclo menstrual podem dar início a um fenômeno chamado de depressão cortical alastrante. O que seria, então, essa depressão cortical alastrante? É uma onda de despolarização que se inicia do lobo occipital até o frontal. Esse evento desencadeia uma atividade anormal no núcleo do nervo trigêmeo, com liberação, então, depressão cortical alastrante, vai causar uma atividade anormal no núcleo do trigêmeo. O núcleo do trigêmeo vai liberar neurotransmissores nos vasos sanguíneos das meninges, definindo como uma inflamação neurogênica. Neurotransmissores, vasos sanguíneos, inflamação neurogênica. Então, eu vou ter o quê? Uma ativação do sistema trigêmeo vascular, reação inflamatória do espaço perivascular das meninges, a vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular nos vasos da meninge. Quais são os sintomas? Fotofobia, fonofobia, náuseas e vômitos, obstrução nasal, hiperemia conjuntival. Esses sintomas possuem envolvimento dos núcleos vagais e sistemas sensoriais corticais. Então, eu tenho o autonômico aqui em conjunto com o trigeminal. E qual que seria a diferença entre o trigêmeo, entre a via trigêmeo-talâmica, que a gente sempre estuda, e o trigêmeo vascular? Então, o que é a via trigêmeo-talâmica? É um caminho dentro do sistema nervoso que transmite informações sensoriais. Dor, temperatura e tato, da face, da cabeça para o cérebro. Nervo trigêmeo, núcleo sensorial do trigêmeo, tálamo e córtex. E o sistema trigêmeo vascular
especificamente relacionado à inervação dos vasos sanguíneos cerebrais e das meninges, incluindo as artérias. Desempenha um papel crucial para a fisiopatologia da enxaqueca. A parte de inervação dos vasos sanguíneos cerebrais, meninges e artérias. Então, a gente tem inervação dos vasos sanguíneos, e a gente também tem a parte neurotransmissora nos vasos sanguíneos, tá bom, pessoal? A fisiopatologia fala, né, isso muito se estuda, mas ninguém tem realmente, né, a certeza. Então, cada um tem a sua teoria em relação à fisiopatologia do sistema trigêmeo vascular nas enxaquecas. A parte da despolarização cerebral é a mais recente. Não é apenas que se a depressão cortical alastrante na enxaqueca, não é apenas o sistema trigêmeo vascular, a parte vascular. É necessário, primeiramente, ter a depressão cortical alastrante para poder estar ativando o núcleo do trigêmeo. E eu voltei, gente, desculpe. Então, nós já falamos de tudo isso. E a cefaleia cervicogênica? Ela é uma cefaleia causada por distúrbios da coluna cervical, incluindo elementos ósseos discais e tecidos moles. A fenomenologia é explicada pelos mecanismos de convergência trigêmeo-cervical no núcleo caudal do trigêmeo. Estruturas cervicais disfuncionais podem estimular esse núcleo, produzindo sintomas de dor no pescoço, região suboccipital, especialmente no território do primeiro nervo trigêmeo. Fala, filha. Cefaleia cervicogênica. Olha só, gente. Ela é unilateral e fixa. Intensidade moderada. Padrão crônico. Gatilhos relacionados à postura cervical. Mas prestem atenção. Também podem expressar características da enxaqueca. Como assim? Náusea, fonofobia, piora com o movimento e também enxaqueca. São comuns. Também deve ser notado que sintomas de rigidez e dor no pescoço não são incomuns na fase premonitória. A enxaqueca ela é bem dividida nos seus fases de pródromo, os seus gatilhos, que não acontece com a cefaleia cervicogênica, tá? A enxaqueca é classificada de acordo com seus sinais, de acordo com suas características. A cefaleia cervicogênica tem uma relação direta com a coluna cervical, tá bom? E a cefaleia cervicogênica nós sabemos muito bem tratar e abordar. E aí, né? E as DTMs, já que a gente falou de tanta coisa? Vamos voltar, né, para o começo, né? Começamos falando sobre a TM e DTM, vimos um montão de coisa e agora voltando para a DTM. Apesar de não haver relação causal entre DTM e cefaleia, o que é isso, relação causal? Que eu tenho uma causalidade. O paciente com DTM vai ter uma cefaleia primária. Uma paciente com uma cefaleia primária vai ter uma DTM. Não existe. Mas elas podem estar relacionadas de formas bidirecionais. As enxaquecas e cefaleias tensionais são os distúrbios de cefaleia mais comum associados à DTM. Eu diria que também cefaleias cervicogênicas, viu? Não só as enxaquecas e cefaleias tensionais. A enxaqueca é mais frequente a sua associação com DTM muscular. Tudo isso devido a mecanismos fisiopatológicos semelhantes. Quem já fez meu curso sabe, as DTMs articulares, quando são componentes maiores articulares, elas não vão ter uma relação tão forte com a coluna cervical. Dessa forma, não vai ter uma conexão tão forte também com a parte muscular também, tá, gente? As articulares. Já as mistas e as musculares vão ter uma relação direta com a coluna cervical e com as enxaquecas e com as cefaleias. E aqui, só para a gente finalizar, né, com esse diagrama, pacientes com DTM são pacientes com dores crônicas. DTM e dor de cabeça, eu tenho vias neuronais em comum e um processo que de sensibilização central. DTM e disfunção na coluna cervical, convergência neuronal no núcleo espinhal do trigêmeo e também uma sensibilização central, são patologias crônicas. DTM e fibromialgia, comprometimento do sistema inibitório descendente da dor. Um paciente com DTM não é um paciente apenas periférico, é um paciente com característica central, é um paciente crônico, com sensibilização. E a gente tem que entender, como todo paciente crônico, como abordar. Não é só manipulando uma cervical e uma TM que a gente vai estar no manejo do paciente com DTM, porque é um paciente crônico. Portanto, vimos
Tudo isso. Em quanto tempo que foi, amigo? 45 minutos. 45, aham. E foi Muito bastante só. teoria. Opa, Eu vou dar. Oi? bastante informação em 45 minutos, hein, amigo? Parabéns. É. Vou agora só dar uma. Já que eu estou aqui, falar do meu curso, que tem algumas vaguinhas, tá, pessoal? Quem quiser saber mais, 7 a 9 de novembro, turma confirmadíssima, tem mais algumas vagas. Qualquer coisa me chame no direct. E obrigada aqui pela oportunidade e parceria de sempre do professor Fabiano Malaguti. E aqui está o meu Instagram e o meu YouTube com alguns vídeos para quem quiser assistir e ver mais sobre articulação temporomandibular.